Bom dia, quarto ano! Tudo bem, gente, com vocês? Bom, hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020, né? Aula de redação. E a gente continua com as nossas aulas remotas, mas a gente sempre tá trocando no WhatsApp, né? Informações, a gente tá conversando nas aulas online, né? Então, hoje eu trouxe uma atividade para vocês. Gênero textual, resenha. Eu preparei essa atividade para mostrar a vocês como é uma resenha, como se faz, ensinar vocês a fazerem uma resenha e deixei no bloquinho de atividade de vocês. Se você já está com o seu bloquinho, pega o seu bloquinho de atividade para a gente estudar ele agora. E se não, você pede o papai e a mamãe para passar lá na escola para pegar, tá bom? Com urgência, ok? O que é uma resenha? A tia já me trouxe um texto um novo gênero novamente, né? Sim, esse é o meu objetivo, né? Que vocês tenham contato com a literatura, tenham contato com diversos tipos de texto e que vocês possam identificar cada um deles. Vocês aprendam a fazer uma resenha, um poema, possam saber identificar as características de um conto, de uma fábula, de um texto jornalístico, de um texto que faz parte da nossa literatura, né? Então, é esse o meu objetivo, tá certo? Que vocês possam identificar, que vocês possam fazer, que vocês, né, realmente quando lê um texto, encontrar um livro, diga, eu já sei, já ouvi falar desse texto, já ouvi falar dessa obra, esse é um texto descritivo, esse é um texto expositivo, a tia Jamile já falou sobre isso, eu quero que vocês realmente adquiram este conhecimento, tá certo? Então, o que é uma resenha? Pega aí a atividade de vocês, que eu vou explicar agora o que é uma resenha. É um gênero textual que propõe a construção de relação, né, de propriedade entre um objeto analisado, descrevendo e enumerando seus aspectos considerados, né, relevantes sobre ele. Tia Jamília, o que é isso? É um texto, gente, em que você vai construir uma relação, né, entre o objeto analisado. Você vai fazer uma análise de um objeto, escrevendo sobre ele, né, as suas características mais importantes, e no final ele é um texto opinativo. Você vai dar a sua opinião sobre aquela obra. E aí, tia Jamília, eu vou fazer uma resenha de quê? Bom, você pode fazer uma resenha de um filme, você pode fazer resenha de um livro, você pode fazer resenha de uma peça de teatro, de uma apresentação de dança. Tudo isso a gente pode estar resenhando, fazendo resenhas. Então, o objetivo, né, da resenha é você fazer uma análise daquela obra, né? Você vai estudar aquela obra para você poder fazer uma análise, porque a gente só pode falar do que a gente conhece. E no final você vai dar uma opinião. Eu não posso dizer que aquele autor elaborou aquele projeto daquela forma errada, né? Eu não posso dizer que aquele autor, eu não gostei da obra dele, né? Sem eu conhecer, sem eu ter conhecimento sobre aquela obra, sobre aquele autor, né? Então, eu tenho que fazer uma análise daquela obra, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, né, sobre aquela obra. Então, aí as resenhas, elas podem ser críticas e elas podem ser descritivas. Tia Jamília, o que é uma resenha crítica? Gente, é a apresentação do conteúdo de uma obra acompanhado de uma avaliação crítica, né? Formular um comentário, utilizar a opinião de diversos autores da comunidade científica. Eu tenho alguns livros aqui, ó. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Vygotsky, Vallon, Piaget, né? Tenho esse aqui, trabalho do professor na educação infantil, mais um sobre a educação infantil, né? Literatura infantil, carinho, se aprende praticando a gratidão na sala de aula. Então, eu posso ler esses livros e aí eu posso elaborar, né, sobre uma resenha sobre algum deles. Exemplo, se eu escolher esse livro aqui, Pedagogia do Oprimido, né, de Paulo Freire, e aí eu vou ler o livro,
todo, né? Eu vou ter que ler todo o livro e aí eu vou ter que ler um pouco também sobre o autor dele, sobre Paulo Freire, para mim poder fazer uma resenha, escrever, né, a minha resenha. Aí eu vou dizer, né, na minha resenha o que esse livro aborda, o que Paulo Freire quis dizer quando escreveu esse livro, a quantidade de páginas, vou dizer tudo direitinho e no final eu vou dar minha opinião. Se eu gostei do livro, né? Se eu concordo com ele, com as ideias que ele colocou aqui no livro, ou se eu discordo. Se eu discordar, eu vou ter que dizer, não, eu discordo porque eu vou ter que justificar por que eu estou discordando. Mas aí eu posso discordar, bater de frente com um autor desse? Não, eu vou dizer, não, eu discordo porque no livro que eu li sobre esse conteúdo, no caso Piaget, Vygotsky e Vallon, eu aprendi que dessa forma assim, aí você vai, né, argumentar por que você discorda, tá certo? Então, novamente, vamos falar. E a resenha descritiva? É um resumo, né? A descritiva é mais fácil, é um resumo do livro em que você, né, vai descrever as suas características, né? Um resumo de um livro, eu tô falando de um livro, mas pode ser de uma obra, de um filme, certo? De uma peça de teatro, uma apresentação artística também, ok? Então, novamente, vamos recapitular o que é uma resenha. É um gênero textual, gente, que se propõe a construção, você vai construir uma relação entre objeto e propriedade, né? Você vai fazer uma análise, né? E vai construir uma relação, né? Sobre um filme, sobre um livro, sobre uma obra, uma peça de teatro, tá certo? Então, é um texto de origem opinativa. O que é isso, Jamile? No final, você vai ter que dar a sua opinião, certo? O objeto resenhado, né? Pode ser um filme, um álbum, uma peça de teatro, um jogo, tá certo? Ou um livro. A resenha crítica, ela apresenta, né, um conteúdo, uma obra acompanhada de uma avaliação crítica. Para formular o comentário, utiliza-se, né, para você formular o seu comentário, a sua crítica no final, você vai formular, né, uma opinião de diversos, elaborada, né, por você, mas com embasamento em diversos autores da comunidade científica. Eu simplesmente não posso estar criticando o trabalho de alguém, dizendo que o trabalho de alguém não é bom, se eu não conheço, né, se eu não tenho embasamento científico, né, para dizer, né, que aquele conteúdo está errado, para que aquela forma como o autor elaborou, falou, está errado. Eu não posso simplesmente dizer que está errado, não. Eu tenho que conhecer para mim poder dar a minha opinião. A gente só pode dar opinião de alguma coisa se a gente realmente tiver conhecimento para isso, tá certo, gente? Já a descritiva é bem mais simples, né? É um resumo, você vai fazer um resumo em que você vai descrever as suas características, né? Eu sei que vocês já fizeram várias fichas de leitura, eu mesma já passei várias fichas de leitura para vocês já leram vários livros paradidáticos, e aí por isso eu trouxe uma resenha aqui, né, para vocês lerem sobre, uma resenha descritiva sobre um livro, né, de Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. E aí, vocês conhecem Monteiro Lobato? Conhecem? O autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Claro que vocês conhecem o Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, o Saci Pererê, a Cuca, né, ele traz vários personagens, né, do nosso folclore, né, ele traz sim vários personagens do folclore, o Saci, a Cuca, né? Aí tem a Emília, o Pedrinho, a Narizinho, a tia Anastácia, a Dona Benta, deixa eu ver quem mais tem, né? O Visconde de Sabugosa. Então vocês conhecem todos esses personagens do sítio, né? Então Monteiro Lobato, ele faz uma crítica, ele escreveu um livro, né? E aí aqui tem uma crítica, né? Uma crítica não, tem uma resenha sobre o livro Reinações de Narizinho, né? Que eu vou ler aqui agora com vocês, tá certo? O autor, quero que vocês acompanhem a leitura comigo e depois vocês fazem mais uma leitura, né? Da página inteira para vocês terem mais um pouco de conhecimento sobre resenha, certo? Então, o autor Monteiro Lobato, em seu livro Reinações de Narizinho,
traz todo o encanto e a imaginação da obra. Olha aqui o que ele está descrevendo. Ele está descrevendo que o autor traz encanto e imaginação sobre a obra, dando vida aos personagens que muitas crianças possuem. Né? Seu público-alvo são as crianças. Então, está descrevendo a obra, já está dizendo que ele traz muita criatividade, imaginação, né, para o seu público-alvo. Já disse quem é o público-alvo aqui, que são as crianças, devido ao seu encanto e dedicação ao mundo da ilusão, dando vida e liberdade à sua mente. Em sua obra, o autor busca soltar sua imaginação, dando vida a seres inanimados. Nessa obra, são apresentados os principais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá vendo? Tá descrevendo que ele expõe no livro os personagens, né? O espaço rural já está dizendo onde se passa a história, no campo rural, onde se desenrola todas as mais imagináveis aventuras vividas pelos personagens de Monteiro Lobato. Tão saborosa é a linguagem que é possível dizer que agrada dos 8 aos 80, como nos mostra vários livros infantis, né? Monteiro resgata a infância em sua pureza mais criativa, valoriza o folclore nacional, né? Ele valoriza o folclore trazendo os personagens do folclore, quem? A Cuca, o Saci, né? Valorizando as relações familiares, né? Quais são as relações familiares que tem no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Né? A vovó, a dona Benta com os seus netinhos, né? Narizinho e Pedrinho, né? A avó contadora de história, né? Está descrevendo que a avó, a dona Benta, conta história, cujo passado de experiências desperta o interesse das novas gerações vividas pelos seus netos. Além disso, o autor recoloca em temas, né? Recoloca em pauta temas do nosso folclore, né? Então, tem vários episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo que traz também, né, muito sobre a cultura, muito sobre o nosso folclore, né, gente? Então, tem aqui um site, ó, aqui a fonte disponível, né, aqui que vocês podem estar verificando na internet, né, essa resenha aqui que o autor faz essa resenha descritiva, uma resenha descritiva onde você apenas descreve. A resenha crítica você tem que dar a opinião no final, mas a descritiva você apenas vai ler a obra e vai descrever nos seus mínimos detalhes, né? Dizendo o espaço, falando dos personagens, falando, né, sobre o autor, tá certo? Aí aqui tem uma atividadezinha na primeira questão, diz assim para vocês, ó. Você aprendeu direitinho como se faz uma resenha. Tem até um modelo aí que a tia trouxe, né? Gostou da resenha da obra acima, Reinações de Narizinho? De Monteiro Lobato? Agora é sua vez de produzir uma resenha descritiva. Escolha um livro e faça a leitura e depois faça a resenha descritiva da obra e não se esqueça de ilustrar. Então, o que é que você vai fazer? Vai escolher um livro aí infantil que você tem na sua casa, tá certo? Vai ler o livro todinho e vai fazer uma resenha aqui, ó, só descrevendo sobre a obra, tá certo? E aqui você vai desenhar, vai ilustrar a capa do livro bem bonitinho, tá certo? Pintar com muito capricho, tá certo? Então, a resenha descritiva, você não precisa dar a sua opinião, você vai apenas fazer uma descrição sobre a obra. Mas para isso você vai ter que ler e vai ter que conhecer, tá certo? Depois não esqueça de ilustrar bem bonito aqui no espaço que a tia Jamile deixou, tá bom? Beijo, gente! Qualquer dúvida pode estar me chamando no WhatsApp, estou à disposição. Tchau, até amanhã. Boa leitura!